solidez masculina. O cara está cada vez mais inacessível para você. Quanto mais você tenta acessá-lo, mais ele te afasta e mais ele volta-se para dentro. Ele passa por um processo de embotamento emocional, uma crescente incapacidade de sentir e de se conectar com o mundo exterior e de sentir e de expressar as suas necessidades emocionais e afetivas interiores. O que é isso? Como auxiliá-lo? Como intervir na vida dos homens que nós amamos? Meus amigos, vamos entender bem. O ser humano, homens e mulheres, possui uma natureza anfíbia, metade espiritual que pertence à eternidade e anseia pela eternidade e busca a eternidade sem saber que está buscando. E a outra parte é a seu lado animal, que pertence à temporalidade, que pertence à fisicalidade, que muda, que alterna, que se transforma no decurso do tempo. Essa parte animal está sujeita aos vícios, às vicissitudes da vida, e quanto mais a centelha sideral se distancia da verdadeira essência eterna, mais ela tende a acreditar que as dores do mundo físico, do mundo corpóreo, são reais. E isso se inflama também quando a gente fala de masculino e feminino, homem e mulher. Mas hoje eu vou dar foco à figura masculina. A natureza masculina é uma natureza de externalização. Quanto mais saudável o homem está, mais ele penetra a vida, mais ele inicia projetos, mais ele vive, mais ele diz, deixa comigo, deixa que eu resolvo, já está tudo encaminhado. Quanto mais distante da sua natureza, quanto mais distante do seu propósito de externalizar, de penetrar, de conquistar ele está, mais ele vai se voltando para dentro, mais ele lida com as questões que ele não consegue compreender do seu mundo emocional, mais ele se volta para a sua ânima, ficando cada vez mais para baixo, cada vez mais deprimido, mas não significa depressão, cada vez mais tristonho, cada vez mais frustrado ante a sua própria figura. Um homem que se volta muito para dentro é um homem que está necessitando de ajuda, porque a natureza masculina é uma natureza de ir para fora. Então, como acessar esse homem que está trancado numa concha? Como auxiliar um homem que se voltou para a caverna de gelo? Ele está lá por quê? Porque ele quer se proteger e não ser atacado. Quando ele está nessa situação, nós temos que entender que ele não está, num primeiro momento, se sentindo nem admirado e nem respeitado. Às vezes, não é nem pelas pessoas do mundo à sua volta. Ele mesmo não está conseguindo ter por si o devido respeito e a devida admiração. É claro que existem camadas. Às vezes ele acha que ele tá fazendo pra caramba, mas as pessoas que cercam ele, especialmente as mulheres, né, o olhar feminino, que é tão importante para a figura masculina, independentemente da orientação desse homem, isso começa a abalá-lo. Começa como se fosse assim, cara, que tipo de homem que eu sou? Eu não estou conseguindo suprir as necessidades da minha natureza. Eu não estou conseguindo realizar o meu propósito de vida. E aí, ele começa não sabendo, não identificando onde reside o problema, ele vai se voltando para um estado de vazio, para um estado de frieza, para um estado de insensibilidade. Pode adoecer, pode ser que ele chegue até mesmo a inverter a polaridade. Não necessariamente ele já está com a polaridade invertida a ponto dele expressar um feminino sombrio, mimizento, rancinza, com fofocaiada e se mostrando, né, tendo um emocional cada vez mais desequilibrado, histérico. Não necessariamente nós teremos isso, mas às vezes, se ele não vigia os primeiros sinais, ele pode inverter totalmente a sua polaridade e ao invés de procurar conquistar e tudo mais, ele vai querer segurança, que é o gatilho motivacional da figura feminina. Ele vai achar normal ver a mulher indo lá, conquistando tudo e ele aqui num lugar seguro, né? É um sinal de insalubridade psíquica, insalubridade emocional.
Homens saudáveis conquistam, homens saudáveis querem conquistar, homens saudáveis querem prover segurança, querem prover apoio, querem ser, o estandarte, o auxílio, querem secundar a vida feminina que cerca ele. E repito, independentemente da orientação sexual desse cara, um homem saudável na sua masculinidade tá indo, tá movimentando, tá manifestando, tá conquistando, tá penetrando. Muito bem. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre aquilo que se manifesta na nossa vida psíquica e emocional é necessariamente resultado de um desequilíbrio interior. Vamos entender bem isso. Existem leis que regem o universo. Uma dessas leis é a lei do ritmo ou a lei das ondulações da vida, que nos dizem que tudo na vida tem ciclos. Nós teremos ciclos de abundância, ciclos de menos abundância, ciclos de alegria, ciclos de tristeza, ciclos de mais ânimo, de mais vontade de penetrar a vida e ciclos menores. Isso faz parte da vida. O que acontece é que o mundo real não é só esse que a gente vê. O mundo real é o mundo extrafísico, é o mundo espiritual, primitivo, pré-existente e sobrevivente a tudo, que possui os seus seres extracorpóreos, não é? Que seriam nós fora do corpo. Se existem pessoas boas e más nesse mundo, existem pessoas boas e más no mundo extrafísico igualmente. Aqueles que são bons, quando nos vem passando por uma baixa emocional, fruto não de uma melancolia interior, mas de um processo natural da vida, de ter períodos de alta e de baixa, e sempre para um aprendizado, sempre para nos ensinar, o que esse período de internalização quer que você aprenda, o que esse período está tentando te mostrar. Então você teve um período de fazer muito, de ganhar muito, de penetrar muito a vida, e agora, independentemente do que você faça, você não consegue manifestar. É como se a vida estivesse falando, pausa, e você não queria pausar. Você estava numa frequência, você estava numa pegada boa. E aí a vida como se puxasse o tapete de você e falasse, parou, vai para a raiz, vai para o interior, vai para o seu imo, vai para o seu íntimo. Existe algo lá que você precisa olhar agora que você passou por esse período. Os ritmos da vida, os ciclos da vida, como primavera, verão, inverno, outono, fazem parte do amadurecimento da criatura. Os espíritos, os seres extracorpóreos, eles sabem disso. E assim como tem os bons e os maus, os bons, quando nos veem nesse período, eles irão dizer para nós, persista. O que esse momento vai ensinar para você? Será que agora que você não está tendo tudo aquilo que você já teve ou queria ter, você irá negar a grandeza do divino? Será que agora você vai se voltar para os bezerros de ouro? Será que agora você ainda dará testemunho da sua fé? Deus sabe desses períodos e Ele nos tenta, Ele nos prova, Ele quer que nós caminhamos com as nossas próprias pernas. E aí você às vezes vai dizer, mas o que será que eu fiz de errado nos períodos de alta? Será que eu não fiz caridade suficiente? Será que eu fui irresponsável com o meu dinheiro? O que será que me levou a isso? E às vezes não. Às vezes você estava fazendo tudo certinho. E mesmo assim deixou de ter. Existe algo que você ainda precisa aprender. Ou sobre si, ou sobre a vida, ou sobre o divino, ou sobre a energia do dinheiro, não importa, faz parte da vida. E existe abundância mesmo nos períodos de baixa, se a gente souber olhar para isso com a devida sabedoria, com o devido olhar. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que nós somos o tempo inteiro estimulados. De ordinário são os espíritos que nos conduzem. Mais de 90% dos nossos pensamentos não nos pertencem. Mais de 90% das nossas emoções igualmente não nos pertencem. Não é raro homens que passam pelo período de baixa se verem vazios, se verem ausentes de si mesmo, se voltarem para os vícios.
Se volta para a bebedeira, se volta para o sexo sujo, se volta para a jogatina. Ele quer sentir, veja, ele está num período de embotamento emocional, um período de embotamento, ou seja, insensibilidade. O corpo dele, o corpo espiritual, o corpo mental dele está como se estivesse estéril. Nenhum estímulo que você dá frutos. Nenhuma semente que você planta dá frutos. E aí você é a mulher do cara, ou o homem do cara, você fala, cara, eu não sei o que eu faço com ele. Quanto mais eu tento, mais distante de mim ele fica. Tá difícil, hein? Tá difícil. Nem sempre, repito, é caso de psiquiatria. Muitas vezes mas nem sempre é isso. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, e a gente não consegue assessorar a pessoa querida da melhor maneira possível. Então, queridos, vamos entender o seguinte: o que ele procura no vício? O que ele está procurando na pornografia? O que ele está procurando na jogatina? O que ele está procurando na bebedeira? Nesse período de absoluta inacessibilidade para o mundo exterior. Mesmo com todo o amor que nós demonstramos a ele. Para ele não faz sentido nenhum, porque não é isso que ele está procurando. O que ele está procurando? Ele está procurando o frisson, ele está procurando aquela emoção, ele está procurando aquele êxtase da conquista, da penetração. Mas quanto mais ele faz, parece que menos ele tem. Isso frustra ele. Isso é como se ele sentisse que ele está maluco. Fala, como é que pode isso? Não consegue entender. E aí ele começa a achar que o problema é ele. Sabe, os períodos de alta e baixa, nós temos períodos de muita prosperidade, períodos de baixíssima prosperidade material, eu digo, tá? Tem muita gente que não tá conseguindo nada, mas está irradiando puro amor nesses períodos de baixa. Entenderam, né, como funciona a vida. Nesses períodos, o homem, na sua ignorância, imaturo, por não entender como funcionam os ciclos da vida, os períodos da vida e tudo mais, ele vai pensar, bom, quando ele tá nas fases boas, ele tende a achar que aquilo vai durar para sempre. E aí, quando inverte a correnteza, e aí vem os períodos de baixa, e ele faz, e ele não prospera do jeito que ele gostaria, ele tende a achar que o período de escassez, que o período de aridez também durará para sempre. E os espíritos invisíveis extracorpóreos, seres extracorpóreos de inteligência, assim como nós, assim tem como o ateu, tem o judeu, tem o lascivo, tem tudo, tem no mundo extrafísico do mesmo jeito. Eles veem isso, os bons, eles vão tentar nos ajudar. Os maus, eles vão insuflar os nossos sentimentos de dúvida em relação a Deus, dúvida em relação à nossa prosperidade, dúvida em relação à nossa capacidade, dúvida. Eles vão colocar dúvida, eles vão colocar medo, eles vão colocar pânico. Veja, começa normal, o cara tá sozinho, ele se volta pra dentro porque ele tá tentando processar tudo isso, ele quer se proteger e não quer ser atacado, e ele vai voltando pra dentro. Ainda não tá invertida a polaridade, mas conforme vai dando mais medo nele, mais pavor nele, mais pânico nele, né? Conforme esses sentimentos negativos vão sendo insuflados por entidades maléficas que estão a serviço do mal na Terra, mas o cara vai se perdendo de si. Se antes ele era um cara que tinha uma fé resplandecedora, né? Que tinha uma fé belíssima, que irradiava e que inspirava a todos, agora quando falam pra ele de Deus, e o seu Deus alguma coisa, ele agora titubeia, ele agora hesita, ele agora duvida, porque ele mesmo tá pensando, que Deus é esse que me dá e me tira? Se ia tirar, pra que deu? Ele pensará. Num ato de profunda ingratidão, demonstrando o seu nível pífio de evolução e demonstrando que ele está muito distante de Deus. Porque alguém que serve a Deus, alguém que o conhece em verdade, jamais diria, jamais pensaria algo dessa natureza. Não que você não possa ter as suas dúvidas, não que você não possa questioná-lo, na verdade, cria amor, o divino quer mais mesmo é que você o questione do que você fique apenas com esses pensamentos doentes para você. Porque quanto mais você guarda, mais isso te adoece.
A psicanálise, a neurociência, já sabem, a cura ela é conversacional. Você pega o embolo energético que está aqui de ressentimento e mágoa, e aí você fala, e essas energias começam a ser transmutadas, comecem a adquirir um outro nível vibracional. Elas como se evaporasse, sabe? A água tá ali, você coloca a pedra de gelo, e aí ela vai passando por um processo de ebulição, né, por conta do calor, e ela vai ficando mais sutil, mais sutil, mais sutil, e até que ela se dissipa na atmosfera, se dissipa no ar. Assim acontece com as nossas emoções. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente coloca isso para fora, mais a gente vai se vendo livre disso. A gente começa a passar por um processo de aquecimento dessas energias, desses fatores passados, dessas memórias, elas vão ganhando vida, mas vão ganhando vida para perderem a potência dentro de cada um de nós. E o governo oculto do mundo, essas entidades extrafísicas maléficas, elas não querem que você saiba disso. Ela quer, homem, que você se volte cada vez mais para dentro da sua ânima. Vai indo cada vez mais para dentro da ânima e em vez de homem, você vai começar a ser um homem histérico, com uma energia, animando uma energia feminina doente. Não tem problema nenhum em um homem ser delicado, ele transpirar uma feminilidade divina. É caloroso, é atencioso, é amoroso. Quem não gosta de homem assim? Todos nós gostamos de homens assim, porque a delicadeza é um atributo do Criador. O carinho, o afeto, o afago, a beleza, homens que se cuidam, homens aciados, homens que têm uma vaidade saudável, isso é bom, isso é bonito. Nós não estamos na época da pré-história para querer um homem que não se cuida, tá com a mão toda suja, que coça o saco, cospe no chão. Isso não é verdadeira masculinidade. Quem acredita nisso é uma pessoa absolutamente infantil e que não entendeu nada daquilo que está pregando. Na verdade, está fazendo mais um serviço para o mundo do que um serviço. Não tem nada demais. Em mundos pelo universo, mundos muito mais evoluídos que a Terra, os homens de lá, que são homens que são héteros, que gostam da figura feminina, que se atraem pela figura feminina, são homens extremamente delicados. O próprio Cristo Jesus, Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, não é? Mahatma Gandhi, Martin Luther King e tantos outros homens que estiveram na Terra para trazer uma mensagem de libertação, de amor, para lutar por um ideal na Terra, lutar por meio do amor e não por meio da faca, não por meio da pistola. Eles eram homens delicados, eles eram homens asseados, eles eram homens elegantes e nem por isso menos homens. Então, o governo oculto do mundo, os espíritos extracorpóreos se apossam da consciência deles nesse período de baixa, que é normal, ele não sabe que faz parte da vida. Então ele começa a achar que o problema tá nele. E não, faz parte da vida. Tem primavera, tem verão, tem inverno, tem outono. Faz parte da vida. E os períodos de baixa são os períodos, vamos dizer, femininos. Porque do ponto de vista, tá, gente, da natureza, primavera e verão são aspectos masculinos. O sol, o florescimento, o externalizar, o inverno e o outono são períodos climáticos femininos. É denso, é pra dentro, vai pra você, é a raiz e aquela coisa, e os sentimentos é mais denso, é mais pesado muitas vezes, não é? Porque existem processos de internalização que precisam ser feitos nesses períodos. Esses atritos, internalização e externalização, certo? Penetrar e receber, ficar consigo ou ir para fora, são atritos que nós vamos tendo na nossa vida, na nossa consciência, para nos lapidar. Não é porque você nasceu homem que você só vai trabalhar no polo da masculinidade. Você nasceu homem, mas para você ser um homem genuinamente maduro, você deve mergulhar na sua feminilidade. Deve ter contato com o seu lado feminino, com esse lado mais escuro dentro de si mesmo. E nem porque é escuro é mal, nem porque é escuro é negativo. Nem porque é negativo é ruim. Você entende isso? Então, passar por esses períodos não te torna menos homem. Na verdade, é necessário. Você está tendo contato, a vida está te convidando a você mergulhar dentro do polo feminino dentro de você.
e viver, se conectar com as suas emoções. Você não é menos homem por passar por esse período. Você deve respeitar esses períodos, assim como as mulheres deveriam também respeitar os seus períodos de baixa. Os homens, eles vão para dentro. As mulheres, quando elas estão mal, quando elas estão lidando com a vida de maneira difícil, elas vão para fora, elas ficam agressivas, elas ficam violentas, elas não conseguem entender porque as coisas estão escapando das mãos delas e elas querem possuir. A força é um grande desequilíbrio. E novamente, ainda que ela seja mulher, vai ela fugindo do feminino, que tá falando. Agora um feminino mais denso, mais maduro. Agora você vai para um nível mais abaixo, de mais densidade. Agora você vai ficar aqui. Entenda esse período, entenda esse processo e tudo mais. Queridos, olha que coisa fascinante. Mas falávamos, por que será que os homens procuram os extremos daquilo que ele chama prazer? Vamos entender bem? O ser humano possui 4 carências fundamentais: toque físico, carência emocional, que é pertencimento, carência intelectual, que é ser aceito como ele é, exatamente como ele é, com os defeitos, com as qualidades que ele tem, e a carência divina, a carência de Deus, que a gente vai traduzir como a busca constante pelo prazer. Aí a gente vai ter que remontar a nossa origem. Nós somos oriundos de uma fonte de um prazer inefável. O prazer não é criação do diabo. O prazer é criação de Deus. Eu tô falando diabo assim, de maneira mais religiosa, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Não que seja dessa forma, exatamente. Mas o prazer, os prazeres da vida, eles não são criação do diabo. São criação de Deus. Os negativos se apossam dos prazeres originais, o sexo, a alegria, a risada, a comida, e pervertem ele, afastando cada vez mais o prazer original do seu propósito original. A comida tem o anseio de nos saciar. E quando eu me alimento, estou saciado, isso me libera um prazer imenso. O sexo é para comungar do sagrado, não é só para ter filho. É para um conhecer o outro, é para um dividir aquilo que você tem de melhor. É para a gente tocar a consciência divina. E muitas pessoas vivem a sexualidade de maneira animal, pensando não em dar, não em contribuir em prazer, em energia com aquela pessoa, mas em desvitalizar, mas em vampirizar o outro. Então ela tá mal, tá se sentindo feio, tá se sentindo feia, quer se sentir alguma grande coisa na vida, e aí fala, ai, deixa eu ir ali seduzir uma garota, deixa eu ir ali seduzir um cara. Aí eles têm relação sexual sem amor, de maneira animal, de maneira primitiva, um cuspindo no outro, um dando tapa na cara do outro, uma violência, uma baixaria, um xingando o outro de nomes baixos, de nomes chulo. E Deus, que era para encontrar na dinâmica, a gente não encontra. Os orgasmos espirituais, transcendentais, que nos aproximam do verdadeiro prazer, o prazer inefável da fonte do nosso ser, a gente não alcança. E aí a gente vai pervertendo as coisas. Tem problema beber? Bom, eu particularmente não bebo e não aconselho que beba. Mas a bebida em si mesma, ela não é um crime, não é o que não se possa fazer. Você pode ir lá beber, se alegrar, ficar feliz com seus amigos, mas o problema é que se pega isso e perverte, vai para os excessos, vai para os extremos. E em vez de você ficar alegre, você começa a ficar chato, você começa a ficar abusivo, você começa fica mais fácil pelo efeito do álcool, fica mais fácil você externalizar aquilo que você tem de pior ou de melhor, porque o álcool afrouxa as nossas barreiras psíquicas, que no momento de sobriedade a gente tem muito forte. Eu sei, mesmo que eu pense fazer algumas atrocidades, posso pensar, eu tô no controle, eu falo, não, show. Mas se eu tô charopado, as correntes que eu mesmo uso para refrear o meu mau instinto, elas se tornam frouxas, elas se afrouxam, vai ficando mais brando, né, o contato. Então eu já não consigo mais conter o meu lado negativo. Então é aí que a gente vê homens que começam a assediar mulheres, querem abusar mulheres que também fazem isso, mulheres que agridem, mulheres que vão aí fazendo umas loucuras. No natural da pessoa, ela não faria isso.
mais xaropado, você não está tendo a força necessária para refrear os maus instintos. Os negativos bons e maus que sempre estão ao nosso lado, eles nos inspiram, eles nos instruem. Fala, ó José, ó Maria, evita isso, não faz isso não. Você vai ouvir, José? Você vai ouvir? Quem será que terá mais poder sobre a sua mente? O espírito que terá mais poder sobre a sua mente é aquele espírito com o qual você tem mais afinidade moral. Se você é uma pessoa que, no geral, é muito amor, é muito gente boa, tem lá os seus defeitinhos, como não terá, tá na Terra, tem lá os seus defeitinhos, mas no geral, no total, no complexo, você tá um 7 redondo, um 8 bem dado, de moralidade, de valores altos, de valores elevados. Então, mesmo que você beba muito de cair, você será incapaz de fazer mal a um homem ou a uma mulher. Agora, se você no seu todo, no seu complexo, tá agressivo, tá violento, você já sóbrio, é agressivo, é violento, é fofoqueiro, é intrigueiro, quando você vai perdendo o controle de si mesmo por conta do efeito do álcool, o que é mais fácil é você entrar em sinergia, em afinidade com os negativos que já estão também diariamente do seu lado. Que te inspiram, que te instruem a você perder o controle, a você agir de maneira cada vez mais desequilibrada. E aí depois que passa o efeito, você fala, nossa, eu não sei o que me deu. É verdade, você não sabe o que te deu. Mas aquilo que te deu é responsabilidade sua. Porque os espíritos que nós atraímos, eles são atraídos por aquilo que a gente cultua dentro de nós. E isso tem sim a ver com saúde e sanidade psíquica masculina e feminina. Não dá para falar a um bom termo, gente, de cura mental, emocional, sem a gente entender todas essas dinâmicas. Porque o mundo real é um mundo espiritual. A gente tem que entender a qualidade da influência que esse mundo invisível tem sobre nós e nós sobre esse mundo. Quantos homens aí não estão escravos do álcool, do sexo sujo e de tantas jogatina, de tantos desequilíbrios, buscando nisso sentir, buscando nisso Deus? Lembra a quarta carência? A busca pela felicidade? Só que o que é verdadeira felicidade? Só que o que é o verdadeiro prazer? A verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, são aqueles que nos potencializam. São aqueles que nos catapultam para frente, não para trás. Prazer real para um homem, figura masculina, objetivamente falando, mesmo a figura feminina, é aquele prazer, homem, que vai fazer você se sentir cada vez mais homem, com cada vez mais vontade de se dar para a vida. Para a mulher, é aquele prazer que vai fazer ela ter cada vez mais vontade de ser mulher, mais vontade de ser delicada, mais vontade de se cuidar, mais vontade de cuidar dos outros, mais vontade de nutrir, mais vontade de se embelezar, mais vontade de embelezar a vida que a cerca. Estamos todos sujeitos aos ritmos da vida. Nem sempre um período de baixa emocional é porque eu tô descompassado em mim mesmo. Faz parte da vida. A gente vai ter isso. Como eu me livro disso? Não dá para se livrar no nível que nós estamos 100%. Vai levar muitas vidas, muitos milênios ainda, para que a gente saia, né, deixe de estar tão suscetível aos ritmos da vida. Mas, para que se diga, vamos entender assim. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós pensamos como Ele, mais nós sentimos como Ele e mais nós enxergamos a vida como Ele. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. O tempo já não significa nada para nós. A gente não enxerga o tempo como as demais pessoas o enxergam. Então a gente já não fica mais ansioso, a gente já não tem mais medo, a gente já não tem mais pânico, a gente já não tem medo de perder. Porque a gente começa a compreender que perda verdadeira é estar distante do divino. Então, quanto mais perto de Deus nós estamos em verdade, né, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente externa e expressa, menos
a gente é afetado pelos ritmos da vida. Eles continuarão acontecendo. Os ritmos, os ciclos, as ondas continuarão devorando, né, impregnando completamente todas as pessoas do nosso convívio. É comum. Às vezes é o cara que tá muito mal, às vezes é a mulher. Às vezes a onda pega os dois no mesmo momento, aí os dois estão muito mal. Se você tiver Deus na relação, vai ser mais fácil de um ajudar os dois, de um ajudar o outro, melhor colocando. Porque aquilo lá, né? É melhor que sejam dois, porque quando um tiver mal, o outro dá o suporte. Já foi falado lá atrás. E quando tá os dois mal mesmo, é Deus que puxa os dois. Deus vai puxando os dois. E aí, quando vê, os dois saíram juntos da crise. Às vezes é a mulher que tá na onda. E o cara tá bem. Tá bem. E aí, é naquele momento que o cara vai dar 80% e ela vai dar só 20%. Ou o cara vai dar 100% e ela não vai dar nada. E o cara vai estar lá, porque ama ela. Fez os votos lá de amar, proteger, cuidar, aquela coisa toda bonita. Às vezes é o cara que tá na M. Na M mesmo. E a mulher vai dar lá 100, 110, 120, 130. E aí o cara, né, quando a onda vai passando, ele vai, meu Deus, que mulher é essa que Deus me deu, hein? Nossa, eu tenho que devolver, tenho que retribuir. E aí ele começa a trabalhar para honrar a mulher que Deus deu para ele. Tem um anime que eu gosto muito, chamam Demon Slayer, que ele fala pro cara, fala assim, quando você estiver mal, se sentindo mal consigo, se estiver sentindo vazio com medo, incendeie o seu coração. Lembre-se que o fluxo do tempo, o fluxo da vida, ele não para. Ele não vai esperar você enquanto você estiver para baixo, minguado, chorando. Enquanto você se afoga em tristeza. Você terá os seus momentos de alta e baixa. É importante que você saiba. Nem sempre você tá com uma depressão, queridos. E às vezes a melancolia e a tristeza que você tem não é fruto de uma melancolia, uma tristeza real, vamos dizer assim. É mais do momento, do clima, da sua vida em si mesmo. Às vezes nem é você. Às vezes você até tá meio... Mas às vezes você é mediúnico e não sabe disso, ou seja, está altamente sujeito à influência dos espíritos sem saber, a captar as influências, as emoções do mundo extrafísico sem saber. E acaba acentuando uma tristeza que muitas vezes nem é sua. Existe um clima que paira de mais letargia, de menos iniciativa, menos ir para fora, menos, sim, existe isso, mas acaba sendo acentuado pela loucura das pessoas à sua volta. Quando eu tenho consciência de tudo isso, eu tenho que fazer uma lista. Bom, até mês passado eu tava 10 de 10. Comecei a ficar muito mal. Aí vai lá fazendo. Eu estou deprimido? Deixa eu pensar. Aí você vai pensando nas coisas da sua vida. Ah, minha mãe tá bem, meu casamento tá bem, tá tudo bem, tem comida na geladeira. Eu me sinto triste, mas não sei bem o que é. Mas não me sinto motivado. Existe uma energia estranha. Aí você vai anotando. E você vai excluindo as coisas. Não que você não possa contar com o auxílio de um profissional. Só que muitos dos profissionais da saúde mental estão sendo inspirados também por entidades maléficas a adoecer, a medicar a população, meus queridos. Então, às vezes você chega lá, você tá passando por esse período de baixa, mas não é que é caso de você ser medicado. E aí você vai, é medicado, você fica pior, aí que você fica 13. Aí que você se lasca mesmo. Às vezes você precisa da medicação, mas não é sempre. E não são todos que precisam. Para você dar uma medicação para uma pessoa, tem que fazer um estudo. Não é na primeira sessão. Você já vai sair com uma receita. E a gente sabe que hoje, muitos dos consultórios psiquiátricos, você senta na cadeira, você ficou 10 minutos, você já sai com uma receita, um Rivotril, para você tomar. Peraí, gente. O remédio, muitas das vezes, ele vai te deixar mais maluco. Ele vai te deixar mais insensível. Ele vai te gerar pânico. Você tá tomando um remédio para resolver um problema, mas você vai sair com mais 30 que você não tinha. Nem tudo, gente, a gente resolve com medicação. Tem gente que precisa, muitas pessoas precisam, mas não é todo mundo.
Mas agora, todos precisam dessa clareza que eu tô trazendo aqui. A visão espiritual da dor, da indisposição, da desmotivação. Antes do medicamento, a clareza, o entendimento. Porque às vezes você vai entender que, pô, cara, realmente, agora que essa menina falou, eu sinto, eu tô meio pra baixo. Faz sentido, vou meditar. Vai meditar. Pô, vou fazer minha caminhadinha, minha corridinha. Vai fazer sua corridinha. Vou viver o período de baixa. Mas vou viver o período de baixa em alta. Entendem, queridos? Conte, homens, com a força e a disciplina física. Vai fazer academia. Ai, não tô com dinheiro para musculação. Vai correr, vai fazer um crossfit, vai correr na rua. Vai fazer agachamento dentro de casa. Conte com o divino poder da oração. Mesmo quando você tá mal, mesmo quando você tá deprimido real, mesmo quando você tá melancólico, mesmo quando você está enlutado, mesmo quando você está pensando em fazer uma loucura contra alguém, se você ora a Deus e pede para Deus uma saída, a saída aparecerá imediatamente. Só que a gente tem que estar aberto a isso. Pense Deus como uma fonte que você pode acessar com um pensamento. E você pode extrair dessa fonte absolutamente tudo aquilo que você precisa. Tudo. Inclusive vontade de viver. Inclusive interesse pela vida. E Deus fala com a gente de muitas formas. Às vezes, você vai falar, Senhor, eu preciso de vontade de viver, e Ele realmente vai te mandar, vai te indicar um médico psiquiatra, porque Ele vai falar, o seu caso, você precisa ser medicado, e o médico psiquiatra que trabalha a serviço da luz vai te indicar um terapeuta sério, ou um psicólogo sério, e enquanto um tá dando medicamento, o outro tá fazendo todo o processo terapêutico de solucionar a raiz das dores que são emocionais, que são energéticas, que são espirituais. Às vezes não. Às vezes Deus vai responder a sua oração colocando um vídeo como esse. Falando, cara, vai pegar peso lá na academia. Vai fazer musculação, vai fazer uma natação, vai fazer o que quer que você vá fazer, vai mexer o seu corpo. Vai respirar. Vai meditar. Às vezes Deus vai colocar uma oração na sua frente, um salmo. Vai colocar uma igreja evangélica, vai colocar uma igreja católica às vezes na sua frente, vai colocar um centro de umbanda, um centro kardecista, uma sinagoga, uma mesquita. Deus é uno e fala com todos nós a língua que a gente entende. Não importa a sua religião. Não importa a linguagem que você entende melhor Deus. Importa você não se afastar dele. Os espíritos maus, eles sempre vão se aproveitar dos períodos de baixa, onde a gente está com os sentimentos mais embotados, mais insensíveis, com dificuldade de se expressar, com dificuldade de se conectar com as pessoas. Eles sempre vão se aproveitar desse período de baixa, que é natural, todo mundo passa por isso. Tem momentos de alegria, tem momento de tristeza, tem momento de mais e menos prosperidade, isso é normal. E existe uma rotina de autodesenvolvimento que permeia tudo isso. Terei momentos de baixa e alta, mas eu não posso perder de vista a minha missão enquanto ser, que é me aproximar mais do Criador. Que é ser cada vez mais um com o divino. Quer eu seja homem ou mulher. E por fim, amigos e amigas, conte, homens, independentemente da sua orientação sexual, conte com o auxílio forte das mulheres da sua vida. A mulher é o auxílio forte, a auxiliadora divina, que atua justamente no campo afetivo, justamente no campo emocional. Peça ajuda. Entende? Chore, se for o caso. Permita que o divino feminino atue na sua vida. Nós vamos expandir o divino feminino, o auxílio da feminilidade,
às vezes se manifesta de maneira corporificada na sua mulher, na sua mãe, na sua filha, na sua amiga, na sua namorada. Sim. Essas mulheres que você se sente bem, aquela coisa toda bonita. Mas não. Às vezes o auxílio forte da feminilidade vem na figura masculina, mas de um cara que tem uma facilidade absurda para se conectar com o feminino sagrado dentro dele. Porque ele é um homem evoluído. Quanto mais evoluído a gente é, mais integrado a gente é. Mais a mulher canaliza a masculinidade, mais o homem canaliza a feminilidade. E às vezes não. Às vezes o auxílio forte do divino feminino na vida de cada um de nós se dá por meio da natureza em movimento. Esses processos de vou fazer minha corridinha, vou fazer minha caminhadinha, vou aqui fazer minha maratona, vou nadar aqui no mar, 10 quilômetros no mar, na praia. E o contato com a natureza, com essa que irradia essa vida feminina belíssima, de cuidado, de graciosidade, de elegância, vai equilibrando o seu psiquismo, vai te dando força de vontade, vai te inspirando a ser melhor e vai tirando você dos domínios perigosos da sua ânima e vai fazendo com que você, homem, volte para o seu propósito de externalização. A gente tem os períodos de baixa para ter contato. Ah, é assim que é. Ah, legal. Tchau. É para fora. Entendi. Peguei o que eu precisava pegar e agora é vida. Todos nós, homens e mulheres também. A gente não pode paralisar. Entende, queridos? Então, é normal ter raiva, é normal ter fúria, é normal sentir todos os sentimentos negativos, porque isso é do nível evolutivo desse mundo. Se você não tivesse nada disso, você não estaria para que estar aqui. Se tivesse aqui, estaria aqui para ajudar. Mas a maioria está aqui para ser ajudado. É humilde reconhecer isso. E agarrar a ajuda quando a ajuda bate na nossa porta. Aparece na nossa timeline. Para dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, que assim como os períodos de alta passam, os de baixa também passam. E se a gente vive os períodos de baixa com o coração aberto, a próxima grande onda para cima de sucesso, essa é radiante. Você prosperará materialmente, emocionalmente, nas suas relações, muito mais do que o último período. Porque você aceitou o período de baixa. Você aceitou aprender com ele. Cuidado, amigos e amigas, porque 90% dos seus pensamentos não são seus. 90% do que a gente sente não pertence a nós. Então, nem sempre um período de baixa a gente tem que encarar tomando remédio. Você pode procurar ajuda terapêutica sempre. Tá aí para isso, para usar. Pede para Deus colocar um terapeuta bom no seu caminho. Não é um terapeuta religioso. É um terapeuta lúcido, com uma noção integrativa da vida. E não dá para falar de vida, nem de saúde, nem de vida psíquica, nem de vida emocional, sem a gente ter uma lucidez clara que a gente não é essa matéria. A gente antecede essa matéria. A gente usa essa matéria. Essa matéria influencia o nosso espírito, sim. Mas a matéria está muito mais em função do nosso espírito do que o contrário. Então, queridos, contem com o auxílio forte do feminino dentro e fora de vocês. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.